Confiar que nós temos uma palavra autoritativa para as nossas vidas, que descreve um grande plano redentor para nossa vida. Ter essa certeza nos traz um conforto inexplicável, faz com que a gente possa desfrutar da paz que excede todo entendimento. Eu convido você a ler a Sagrada Escritura, a ler a Bíblia. Ainda que você não tenha uma crença, ainda que você talvez não tenha nada formado dentro de si, eu sugiro que você leia a Bíblia, o grande manual, o manual da vida. O livro que milhares de estudiosos se debruçaram nele e não conseguiram refutar, não conseguiram afastar toda a sua veracidade. Ainda que eles não se curvassem diante de Cristo como Redentor da humanidade caída, ele reconheceu que algo diferente neste livro possui. Não apenas um livro de fábula, não apenas palavras espaçadas, mas sim uma precisão e uma realidade que transcende o que os olhos naturais podem ver. Alguns podem chamar de paradoxos. Ocorre que para o grande eu sou não existem paradoxos. Todas as coisas foram feitas para um determinado fim. E o fim dessa palavra é iluminar aquele que está na escuridão. Que possamos essa manhã reconhecer quão densas trevas habitamos e quão maravilhosa foi a graça daquele que escolheu livremente nos resgatar. Não por conta do que fizemos ou do que podemos fazer, simplesmente por conta da sua natureza. Que o nome do Senhor seja exaltado em mais uma manhã. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, te agradecemos, Pai, pois temos a sua soberana palavra. Nós continuamos a ler e perseverar, não por conta daquilo que nós somos, mas por conta daquilo que o Senhor nos fizesse ser. Nós somos humanos, falhos, caídos, corrompidos, mortos em nossos delitos e pecados. Caso o Senhor não habite em nós, Pai. Caso estejamos apenas vivendo uma aparência de religião, uma aparência de santidade, uma aparência de verdade, Senhor. Na verdade não há falsidade. Portanto, Senhor, retire de nós tudo aquilo que é contrário à sua vontade, para que o seu nome seja exaltado e a sua presença manifesta, para que outros também possam vir a glorificar teu santo nome. Nós pedimos nessa manhã que o Senhor ilumine nosso entendimento, mediante tudo aquilo que acontecesse lá no passado, para que tudo isso se faça presente na nossa vida, não só hoje, mas como todos os dias. Obrigado, Senhor, pois cremos que o Senhor é um Deus presente, um Deus real, que não escolheu deixar-nos ficarmos vagando por aí. O Senhor se manifesta diariamente por intermédio da sua soberana palavra, nos direcionando para que não nos percamos em nós mesmos. Guarde nosso coração, guarde a nossa mente, direcione nossos pés, conduza nossos ouvidos, pois somos suas ovelhas. E tu nos guarda. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Hoje nós estamos no dia 475, live de número 74. Nós estamos em Mateus capítulo 12. Então, seguimos adiante. Que você possa mandar para o máximo de pessoas que você puder. Mande aí, ó. Clique aí no aviãozinho, vamos fazer isso agora. Colocar aí no aviãozinho e chamar mais algumas pessoas para a live. Vamos ver. Vou colocar aqui algumas pessoas. Deixa eu ver. Vamos colocar algumas pessoas para... Estou colocando pessoas aleatórias também, viu? Não pessoas simplesmente específicas. Mas estou mandando para algumas pessoas, para que as pessoas também possam, quem sabe, ler, se deparar com essa palavra. Deus há de conduzi-los. Pronto. Já mandei para bastante pessoas. Que o nome do Senhor seja exaltado. Que as pessoas despertem para que possam ler as Sagradas Escrituras. Então, capítulo 12, verso 1. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal. Num sábado, seus discípulos sentiram fome e começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Vejam, seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: Vocês não leram as Escrituras? O que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram a lei de Moisés, que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo? Vocês não teriam condenado seus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstre misericórdia, e não que ofereça sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-los. Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que faça o bem no sábado. Em seguida disse o homem, estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, sabendo que o que planejava, retirou-se daquela região. Muitos seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu que não revelassem quem ele era. Contudo, cumpriu assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam, meu servo, aqueles que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar. Admirada a multidão perguntou, será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram, ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu, todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de fazer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem o poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo,
Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falaram. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre grande do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra essa geração no dia do juízo e condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos e à procura de descanso, mas não encontra. Então diz: Voltarei à casa a qual saí. Ela volta para sua antiga casa e encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que eles, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram em espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Outros caíram em solo fértil. Produziram uma colheita 30, 60 e 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: Por que o Senhor usa parábolas para falar conosco? Quando fala ao povo, ele respondeu: A vocês é permitido entender o segredo do reino dos céus, mas a outros não. Pois o que tem, mais lhe será dado, e terá grande quantidade, mas o que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se deste modo a profecia de Isaías, que diz: Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade, têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e os ouvidos não ouvem, e seu coração não entende. Não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade.
Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram na beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora e recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim, enfrentam alguns problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio e amarrem em feixe e queimem. Depois guardem o trigo no celeiro. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como semente de mostarda que alguém semeia um campo. É menor de todas as sementes, mas se torna maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore. E vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essa quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se deste modo que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo. E as boas sementes são o povo, o reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e ele removerá do reino tudo que produz pecado, e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente. Vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas na melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão separar os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam:
De onde vem a sabedoria e o poder de realizar milagres? Não é esse o filho de carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, José, Tiago, José, Simão, Judas, todas suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas poucos milagres. 14. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros: deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. Por isso ele tem o poder para fazer milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Felipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu sob juramento que daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas, por causa do juramento feito diante dos convidados, deu ordens para que atendesse o pedido. João foi decapitado na prisão. Sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e sepultar. Em seguida foram a Jesus e contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir ao povoado comprar comida. Não há necessidade, Jesus. Providencie vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e abençoou. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que voltassem ao barco e atravessaram até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-la embora para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: aterrorizados, é um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena sua fé, disse ele. Por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região. Trouxeram os enfermos para que fossem curados, suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar a borda de seu manto. E todos que tocavam eram curados. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram a Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedeceram à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: é porque vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus. Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisa mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da própria tradição. Hipócritas. Isaías tinha razão
quando assim profetizou a seu respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensina ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si. Ouça e procure entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que contamina. Pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande embora ela, para não gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. O Senhor é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher: sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha foi curada. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu a um monte onde se sentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos surdos, e ele curou todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam a Deus de Israel, pois os que eram muitos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar no deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7 pães e alguns peixinhos. Responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e partiu-os em pedaços. Em seguida entregou-os aos discípulos, que distribuíam a multidão. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus mandou-os para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. 16. Os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado: o céu é vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho é sombrio logo cedo, mau tempo do dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si por que não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falava, Jesus disse: como é pequena a sua fé. Porque vocês discutem entre si sobre a falta de pão. Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para 5.000, dos cestos de sobras que recolheram, nem dos 7 pães para 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Quando chegou à região de Cesareia de Felipe, perguntou a seus discípulos:
quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve. Simão, filho de João, foi meu Pai do céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse coisas terríveis nas mãos dos líderes dos povos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai, julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. 17. 6 dias depois levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até o monte alto. Enquanto os 3 observavam a aparência de Jesus, foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio, os tocou, levante-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desceu do monte, Jesus lhe ordenou, não conte a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, de fato, Elias vem restaurar tudo. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ela se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhe disse, o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, seu mestre não paga imposto no templo.
Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe respondeu: o que você acha, Simão, que os reis costumam fazer? Cobram em prol de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue e use para pagar impostos por nós dois. 18. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é maior no reino dos céus, e quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provocará terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé que o faz pecar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna apenas com uma das mãos ou apenas um dos pés do que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e dos dois pés. E seu olho faz pecar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um olho do que ser lançado no inferno, no fogo com os dois. Tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. O Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará outras 99 nos montes, sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela mais do que 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade de meu Pai que nenhum desses pequeninos se perca. Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Chame-o a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo outros dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, estou no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes. Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida que ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida. Por que você me implorou? Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tivesse misericórdia de vocês? É irado
E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que pagasse toda a dívida. Assim também seu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Capítulo 19. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem pode dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite isso. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: mestre, que as boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não rouba, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-los, qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado a casa, irmãos, pais, mães, filhos ou propriedade por minha casa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã estavam pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse que no final do dia pagaria o que fosse justo. Eles foram trabalhar no vinhedo ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, respondeu. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros do meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram receber uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles
trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não foi injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por 1 moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar o último trabalhador o mesmo que paguei a você. E contra a lei eu fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque foi bondoso com outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, subia para Jerusalém. Jesus chamou os 12 discípulos e lhe disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o filho será traído e entregue aos principais sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino seus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram a eles. Então Jesus disse, de fato vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem o mesmo Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus tinha vindo, que vinha naquela direção, começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam os brados, os que estavam na multidão. Aos brados que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-lo, Jesus parou e perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam, Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles, tocou-lhe os olhos, no mesmo instante passaram a enxergar e o seguiram. Até aqui, capítulo de número 21. Amanhã teremos o dia 476, dia 15/3/26. Amanhã teremos a live de número 75. A partir do capítulo de número 21. Hoje nós somos do capítulo de número 12 ao 20. Capítulo 12 ao 20. Amanhã será dia 16, né? Não 15, desculpa. Obrigado, exato. Amanhã é dia 16, então seguiremos firmes. Amanhã estaremos mais uma semana, enquanto isso, avançamos. Quase terminando o Evangelho de João. Amanhã nós terminaremos, de Mateus, amanhã terminaremos Mateus, provavelmente, deixa eu ver. 19... Provavelmente terminaremos bem em cima, Mateus, talvez iniciaremos Marcos. Glorificado seja o nome do Senhor, maravilhoso, né? Maravilhoso. Estava lendo, passou voando o tempo. Essas palavras aqui, né, nos prendem de uma forma fantástica. Que vocês possam se apaixonar cada dia mais pela palavra de Deus, que acima de tudo o Espírito os direcione a compreenderem do que se tratam essas parábolas do quais Jesus menciona, todas essas histórias. E que, acima de tudo, possamos crer nessa palavra que direciona nossas vidas. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Lembrando que hoje nós cultuaremos o Senhor, meio-dia, ou das 10 a meio-dia, nós cultuaremos o Senhor na rua Brejo Alegre 138, ali na Vila Olímpia. 9h20 começa nosso café da manhã, aproximadamente meio-dia e meio, 1 hora, nós vamos fazer um almoço. Ali a igreja, cada um leva
leva um prato e nós compartilhamos. É um momento de comunhão maravilhoso. Espero que vocês estejam lá conosco, para que o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado. Então, é isso. Tamo junto. Amanhã estaremos juntos aqui, 5h59 da manhã, se Deus assim permitir. Que o nome do Senhor seja exaltado. Para quem eu vou ver, até daqui a pouco, Pamela está ausente. Faz tempo que eu não vejo. Que você possa estar conosco. Perfeito? Um abração a todos. Silvia, Tiago, Gandhi, Valdomiro, Deli, Lu, Elaine. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Que o Senhor os leve em segurança para que possamos, em unidade, cultuarmos aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Um beijo no coração. Tamo junto. Até amanhã, se Deus assim permitir. Espero você também, hein, viu, Pamela? Me manda uma mensagem, me manda um direct lá me contando. Tamo junto.